Fala aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, essa questão que eu vou resolver com vocês é uma questão muito legal, porque ela envolve um lançamento horizontal de uma carga dentro de uma região onde tem um campo elétrico. E aí, claro que alguns podem olhar e dizer, meu irmão, então isso deve ser difícil pra caramba. Na verdade, o raciocínio é igual ao lançamento horizontal no campo gravitacional. Então, quando você pega um corpo e joga ele horizontalmente, esse corpo anda para frente, mas também anda para baixo. Por quê? Porque tem uma força puxando ele para baixo, que é a força peso. E ele anda para frente, olha lá, por inércia, ele tende a manter sua velocidade. Por quê? Porque não tem ninguém empurrando ele para frente. Então, tem uma força empurrando para baixo, mas não empurrando para frente. Aí, lembrando que lá no lançamento horizontal, no campo gravitacional, o que é que a gente fazia? A gente admitia que o movimento para frente era um movimento retilíneo uniforme, então a velocidade permanece constante, e o movimento para baixo é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque ele está acelerando. Está acelerando na direção vertical, afinal de contas tem uma força na vertical. E aí vamos fazer a leitura da questão e vocês vão ver que o princípio dessa questão é absolutamente igual. Ele diz assim: o esquema a seguir representa duas placas metálicas paralelas de largura 1 vezes 10 elevado a menos 2 em metro. Então observem que essa informação já está na unidade do Sistema Internacional Me Ajudou. Entre as quais é criado um campo elétrico uniforme, vertical, perpendicular às placas, dirigido para baixo. Então, olha, eu estou vendo aqui na figura que o campo elétrico aponta para baixo. Ok, pessoal? Aí, continuar. E de módulo 1 vezes 10, deixa eu apagar aqui porque eu não estou conseguindo enxergar direito, 1 vezes 10 elevado a quarta volt por metro. Pessoal, só para lembrar para vocês que a unidade volt por metro é a mesma coisa que a unidade Newton por Coulomb, tá? Newton por Coulomb. Então, o importante é você saber que a intensidade do campo vale 1 vezes 10 a quarta newtons por Coulomb ou volt por metro. Tranquilo? Um elétron, gente, aí é bem importante esse momento, ó. Um elétron. Por que esse momento é tão importante? Porque a partir disso eu sei, então, quanto é a carga desse elétron, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, mas a questão vai nos mostrar isso aí. E também eu poderia lembrar quanto é a massa do elétron, vale 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Também não é obrigado você saber disso não, a questão tem que lhe dar e lhe deu, tá certo? E lhe deu. Então, mas são dois valores que assim, são muito comuns a gente encontrar em prova quando a gente fala de um elétron. Então o cara está lançando um elétron para frente, aí ele continua dizendo aí, né? Então deixa eu só colocar aqui, grifar o campo elétrico, lembrar dessa informação. E aí ele diz assim, que o elétron é lançado com velocidade horizontal de 1 vezes 10 a sétima metros por segundo, extremamente rápido, né? Com uma velocidade bem próxima da velocidade da luz, né? Tem um valor ali bem próximo da velocidade da luz. Então vou anotar aqui, ó, a velocidade do cara, a velocidade da luz no vácuo, no caso. 1 vezes 10 elevado a menos 7, a sétima metros por segundo. Aí ele diz assim, percorrendo a região entre as placas. Após emergir, após sair, que é isso que a palavra emergir quer falar, né? Dessa região, o elétron atingirá uma tela situada a uma distância de 0,4 em metro da placa. E aí ele te dá as informações que eu te falei, ó. A massa do elétron, que é 9,1 vezes 10 a menos 31, e a carga elementar do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí ele diz assim, considerando desprezíveis o campo elétrico na região externa, então ó, vamos desprezar o campo elétrico na região externa, ou seja, o campo elétrico está só entre essas placas, tranquilo? E a ação gravitacional, gente, esse momento é muito importante, porque quando ele fala isso, o que é que ele está dizendo para a gente? Despreze a força-peso. Então, na hora que a gente for fazer o diagrama de forças no elétron, a gente não vai botar o peso na jogada. Tranquilo? Isso é bem importante. Aí ele diz assim, assinale a alternativa que consta aproximadamente, então o aproximadamente vai ser importante. A aceleração, agora olha o comando da questão. A aceleração na região do campo elétrico e o tempo que levaria, então são duas perguntas, ele quer saber a aceleração e o tempo, para que a carga venha a emergir da região entre as placas. Então, gente amada no meu coração, o que acontece é o seguinte, ó, vamos entender aí o processo rapidinho. Nós temos aí
duas placas eletrizadas. Eu até posso dizer mais, e eu quero que você saiba mais, gostaria muito disso, que porventura o campo elétrico, como ele está se dirigindo para baixo, quem falou isso foi a própria questão, não foi? Como o campo elétrico se dirige para baixo, então isso quer dizer, pessoal, que eu posso admitir o seguinte, que as linhas de campo estão saindo lá de cima e entrando aqui embaixo. Então é como se essas duas placas fossem carregadas assim, ó. A placa de cima é carregada positivamente, as linhas de campo estão saindo da carga positiva, da placa positiva e entrando na placa carregada negativamente. Por isso que o campo elétrico está com essa configuração, beleza? Então de saída é isso aí. Aí agora, pessoal, vamos pensar no elétron dentro dessa região. Então, quando o elétron estiver aqui dentro dessa região, ele vai receber uma força. Lembre-se, ele foi jogado para frente e ele vai receber uma força, galera. Nesse caso, para onde é que vai estar a força que esse elétron vai receber? Vai ser para cima? Vai ser para baixo? Vai ser para frente? Então, vamos lá. Quando esse elétron foi jogado para frente, então deixa eu também indicar que ele está sendo lançado para frente, tá bom? Deixa eu botar aqui uma setinha para indicar o vetor velocidade. Então, quando esse elétron for jogado para frente, esse elétron ele vai só andar em linha reta assim? Será que ele vai passar por essa região de campo elétrico sem sofrer nenhuma influência desse campo elétrico? Será que ele vai andar dessa forma? A resposta é não. Ele vai se movimentar dessa maneira. Ele vai vir, quando entrar aqui, ele começa a receber uma força para cima e começa a subir. Diegão, como é que você sabe que ele recebe uma força para cima? Simples. Porque quando a gente fala da força elétrica, pessoal, e aí é muito importante a gente lembrar que a força elétrica é igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico, não é assim? Só que força e campo elétrico são dois vetores que podem ou não estar na mesma direção, no mesmo sentido. Vai depender de quê? Vai depender se essa carga aqui é positiva ou negativa. Então, se ela fosse positiva, então isso quer dizer que se ela fosse uma carga positiva, o nosso corpo ele estaria fazendo isso aqui, ó. Se ela fosse uma carga positiva, deixa eu botar aqui só para vocês terem uma noção. O nosso próton, quando fosse jogado aqui, ele iria se movimentar, ia receber uma força, olha, na direção do campo elétrico, ou seja, ia receber uma força para baixo. O que faz sentido, gente? Olha para o desenho. Cargas de mesmo sinal se repelem, né? Olha, positivo repele positivo, né? Por isso que o cara desce, e negativo atrai positivo, beleza? Então, por conta disso, é que ele receberia uma força, olha, para baixo. Já como ele é, na prática, negativo, então o raciocínio seria o raciocínio inverso, né? O raciocínio seria o raciocínio inverso. Então, ele vai ser atraído pela placa de cima e repelido pela placa de baixo. E tudo isso acontece por quê? Porque como a carga é negativa, então o campo elétrico e a força elétrica vão estar em sentidos opostos. Então, eu já sei que vai haver um vetor força elétrica para cima. Gente, e essa é a única força que atua no cara, né? Aí alguns podem me questionar assim, Diegão, e a força-peso? Lembre-se que a questão pediu para desprezar as ações gravitacionais. Alguém pode também dizer, Diegão, e a força que alguém fez para lançar essa carga? Boa. Essa força atuou só no momento, por exemplo, se fosse eu pegando um objeto e jogando para frente. Então a minha força só atuaria no objeto enquanto ele está na minha mão. Saiu da minha mão, galera, não tem nenhuma força empurrando ele para frente mais. Agora ele vai se movimentar por inércia, resistência a mudanças na velocidade. Então a única força que atua nesse corpo é a força elétrica. E aí, como ele quer saber o valor da aceleração, a gente vai recorrer então à segunda lei de Newton. Força resultante é o produto da massa vezes a aceleração. E olha o detalhe, a força resultante é a própria força elétrica. A força elétrica
que foi a força que atuou nesse elétron. É igual a massa vezes a aceleração. Então a força elétrica vai ser o módulo de Q vezes o campo elétrico é igual a massa vezes a aceleração. E olha aí, nós temos o valor da carga de um elétron, né, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Nós temos o campo elétrico, que a questão deu. Nós temos a massa do elétron e com isso a gente descobre a aceleração. Então vamos calcular a aceleração aí com carinho, tá bom? E aí terminando a questão, pessoal, então substituindo, olha, o valor da carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. A carga, o campo elétrico foi 1 vezes 10 a quarta. A massa do elétron, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. E a aceleração é o que nós queremos saber, tranquilo? Então, olha, vai ficar, A vai ser igual a 1,6 vezes 10, produto de mesma base, repita a base, e somos os expoentes aqui, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 15, dividido por 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. Então a aceleração desse corpo vai ser aproximadamente 0,17 vezes 10 elevado a 16, né? Por que 16? Porque quando esse 10 a menos 31 passar para o numerador, o expoente dele fica positivo, né? E aí nós vamos ter 10 a menos 15 mais 31. Então vai dar 10 a 16 metros por segundo. Agora veja que a gente ainda vai ter que trabalhar aí a notação científica, porque ele quer aproximadamente a resposta, né? Que na verdade isso daria 0,17777 aproximadamente. Então a aceleração aproximadamente 1,8, não esqueçam que ele quer a resposta aproximada, vezes 10 elevado a 15 metros por segundo ao quadrado. Esqueci de botar o quadrado aqui. Metros por segundo ao quadrado. Gente, um detalhe aí bacana é você olhar para esse resultado e ver se faz sentido. Porque por mais que você olhe para esse número e diga, nossa, que número enorme, ele faz sentido, porque uma partícula como um elétron tem uma massa muito pequena, uma inércia praticamente zero, né? É fácil de mover. Então o acelerador de partículas, ele acelera ela muito fortemente. É isso que está mostrando aí pra gente nessa situação, tá bom? Agora a gente vai calcular quanto tempo, e aí a conta é rápida. Por quê? Porque, repito, a única força que atuou no nosso elétron foi uma força que atuou na vertical. Por isso que ele mudou a sua trajetória. Mas na horizontal não tinha ninguém para acelerar ele para frente. Ninguém para acelerar ele. Traduza, então, para frente, como não tem ninguém acelerando, não tem nenhuma força, não tem nenhuma aceleração, o movimento ele é retilíneo e uniforme. Então a velocidade dele é constante para frente, né? A gente estuda esses movimentos separadamente, o princípio da independência dos movimentos, ok? Então vamos chamar de ponto 2, né? Ponto 2, que o ponto 1 foi o cálculo da aceleração e agora o ponto 2, a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Na verdade seria a velocidade média, né? Mas como a velocidade é constante, então não faz diferença. Então vai ser 1 vezes 10 a sétima, que é igual a 1 vezes 10 a menos 2, não esqueça que essa é a distância entre as placas, dividido por ΔT. E aí nós vamos ter então que o ΔT é igual a 1 vezes 10 a menos 2, dividido por 1 vezes 10 a sétima. Então nós vamos ficar aqui, o intervalo de tempo que gasta para o elétron sair dessas placas é de 1 vezes 10 elevado a menos 9 segundo. Ok, gente? Não se fala segundos porque é menos que 1. Então essa é a resposta do tempo que leva para que o elétron venha emergir das placas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Um beijo muito forte no cérebro de vocês. Muito obrigado por tudo. Até a próxima.